Bom dia! A gente hoje vai aprender o que é uma equação do primeiro grau. Hoje a gente vai ficar mais em denominações, em como entender, como você olhar para um exercício e saber que é uma equação do primeiro grau. Primeiro a gente tem que entender que equação é uma igualdade. Então, toda vez que eu me deparar com igualdades em que tem que ter três condições. Ela tem que apresentar letra, número e sinal de igualdade. Eu dei até um exemplo aqui, ó. X mais 10 igual a 18. Então, presta atenção. Primeira coisa, vocês têm que olhar o exercício e identificar, porque a gente só vai resolver como equação se a gente conseguir identificar o que é uma equação. Então, primeiro, você viu uma igualdade. Depois, você viu letra, qualquer letra. Normalmente a gente usa letra X e Y, mas pode ser qualquer letra. E depois você viu números. Então, eu me deparei com uma equação do primeiro grau. Como que eu sei que a equação é de primeiro grau? Porque na letra, o expoente da letra é 1. Olha aqui, ó. A professora não está aparecendo. Se não está aparecendo, a gente já sabe que o expoente do número da letra é 1. Então, se por acaso fosse assim, ó. Qual o expoente da letra? 2? Então, não é uma equação do primeiro grau, é uma equação de segundo grau. É equação porque tem igualdade, tem letras e tem números. Só que é de segundo grau, que vocês não vão estudar agora. Vamos estudar agora só de primeiro grau. Então, o expoente 1 a gente não precisa colocar, tá? Então, tá bom. Primeira coisa, vocês entenderem que aqui a gente está se deparando com igualdade. Igualdade significa que tudo que está desse lado é igual a esse lado aqui. É como se fosse uma balança que está equilibrada. Eu vou tirar aqui, tá? Equilibrado. Então, o que que acontece? Eu estou querendo dizer que, na verdade, a gente utiliza equação para achar o valor de uma letra que a gente não sabe, que a gente chama de valor desconhecido. A gente quer saber o valor desses x aqui, ó. Mas a gente sabe que tudo isso aqui a soma desses dois números é igual a esses dois números. Então há um equilíbrio entre um lado e o outro. Por isso a gente fala sempre que é como se fosse uma balança. Eles estão equilibrados. Então, por exemplo, aqui é fácil identificar qual número que eu somando com 10 vai dar 18. Então, eu já sei que o x é 8. É fácil identificar, mas haverá casos de equações de primeiro grau mais difícil, entendeu? Então, a gente vai ter que entender o mais fácil para entender como se faz o mais difícil. Outra coisa aqui, eu dei esse exemplo aqui, que tá aqui, ó, x mais 10 igual a 18. Tudo que tá antes da igualdade a gente chama de primeiro membro. Tudo que estiver depois da igualdade a gente chama de segundo membro. E dentro desse primeiro membro, ó, aqui no caso a gente tem dois termos. Os termos são separados pelo sinal de adição e subtração. Então, esse aqui é o primeiro termo do primeiro membro e o segundo termo do primeiro membro. Agora aqui, ó, no segundo membro, eu só tenho um primeiro termo. Essa é a explicação disso aqui. São mais teorias, tá, gente? Então, vou apagar aqui para a gente continuar com essa teoria aí. As letras, vou botar aqui de novo a equação que a gente está usando como exemplo. As letra que aparece, os números desconhecidos, a gente pode chamar essa letra também de incógnita, variável ou valor desconhecido. Então, tem vários nomes. Lembra que eu falo para vocês em sala de aula? A gente também pode se chamar de várias coisas. Ó, eu posso ser chamado de filho, primo, sobrinho, entendeu? São vários. A letra também é a mesma coisa. Ela pode ter vários, assumir vários nomes. Incógnita, variável, valor desconhecido. Aqui, ó, vou dando 3 exemplos. Primeiro, é uma equação? Sim, é uma equação, porque tem igualdade, letra e números.
Não importa se a letra é colado com um número. Isso significa que está ocorrendo uma multiplicação aqui, tá? A gente vai falar isso em outra aula. Aí eu vou perguntar, quantas incógnitas tem essa equação? Ó, só tem uma. Então, vou botar uma incógnita. Quem é essa incógnita? É o x. Quantas variáveis? Uma, letra x. Aqui, na segundo exemplo, é uma equação? Sim, tem igualdade, letra e número. Então, quantas incógnitas tem nessa equação? Presta atenção, olha aqui, quantas incógnitas? Ué, só tem uma incógnita, só tem uma letra ali. Apesar de ela estar duas vezes aparecendo, ela só tem uma letra que está aparecendo, só a letra X. Só tem uma incógnita, só tem uma letra X aparece, apesar de ela estar aparecendo várias vezes. E aqui vamos abaixo. Quantas incógnitas, quantas letras tem aí? Duas letras. Aqui sim, temos duas letras diferentes. Incógnitas são letras diferentes, tá? Então tá aí o inicial explicando como é muito importante que vocês saibam identificar o que é o primeiro, como é uma equação do primeiro, o que é uma equação do primeiro grau. Bem, agora eu vou pegar aqui e vou voltar essa equação aqui. Eu vou explicar como resolver uma equação do primeiro grau. Vou começar com o mais facinho, que aí a gente vai aumentando a dificuldade, tá? Resolução de equação. Eu vou dar um exemplo, esse exemplo facinho aqui, que a gente já descobriu até o valor de x. Mas existe uma técnica para quando formos fazer equações mais difíceis. Vamos lá. Primeira coisa, você vai identificar, é uma equação? Sim, é uma equação, porque tem igualdade, letras e números. Depois, primeira coisa que você vai fazer é isolar. Primeira coisa, isolar a letra, a incógnita. Tá? Isolar o quê? Deixar sozinha. Então, vamos deixar ela sozinha aqui, ó. X. Como que a gente isola uma letra? Separando ela pelo sinal de igualdade. Tá? Então, isolei ela. Essa aqui que está depois da igualdade, esse número a gente vai repetir. Esse aqui, ó, eu vou ter que passar para ele para o outro lado. Eu vou ter que tirar ele desse lado porque eu tenho que deixar o x sozinho. E quando a gente troca um número, um termo de lado, o sinal dele aqui não é positivo, então a gente troca o sinal dele. Então fica menos. Trocou o sinal dele. Ele passou para o outro lado e trocou o sinal. Toda vez que a gente troca um termo de lado, a gente tem que inverter o sinal dele. Agora a gente vai resolver, ó. Repete o x e resolve essa continha aqui. 18 menos 10, 8. Pronto. Resolvemos. Esse x aqui a gente chama de raiz. É importante isso aqui, tá, gente? Raiz da equação. Quando eu falar assim, determine a raiz da equação, quer dizer, eu quero achar o valor da letra. Tudo bem? Então, presta atenção. Agora, a gente vai fazer outros exemplos de resolução de equação do primeiro grau. Vou apagar aqui, tá? Essa é a mais simples. Vamos aí. Vou dar um modelo aqui. Exemplo 2. 4x igual a 28. E vou dar um outro exemplo aqui. Exemplo 3. X. Tá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver se é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau? Sim, porque tem igualdade, letras e números. Então, a gente pode resolver.
Quando eu falo que eu quero resolver uma equação do primeiro grau, eu quero saber o valor da letra, eu quero saber o valor disso aqui, ó, do x. E na verdade, ali o que eu tenho? O valor de 4x. Eu não quero saber o valor de 4x, eu quero saber o valor só de x. Então, presta atenção, vocês estão vendo que o 4 está juntinho com x aqui? Então, na verdade, quando eu tenho uma letra junto com um número, está ocorrendo aqui uma multiplicação. Então, me diga qual o inverso da multiplicação? Não é divisão? Então, a gente tem que saber isso aqui. Então, presta atenção. A primeira coisa que você vai fazer quando eu tiver uma equação nesse formato, eu tenho que isolar o x. Primeira coisa, deixar o x sozinho. Ele não pode estar acompanhado com um número nenhum. Então, tem que deixar o x sozinho. Eu separo ele pelo sinal de igualdade. Esse 4 aqui, ele tem que ir para o outro lado. Tem que sair daqui. Só que quando ele muda de lado, vou repetir esse 28, que ele está no lado certinho. O 4 não está multiplicando com x? Para ele trocar de lado, ele tem que trocar a operação dele. E qual o inverso da multiplicação? Não é divisão? Então, ele passa para o outro lado, dividindo. Opa, vou achar o valor de x. X é igual a 28 dividido por 4, que é igual a 7. Isso é x aqui, a gente chama de raiz da equação. E por último, hoje, para a aula terminar, vamos aqui. Vamos lembrar um outro conceito que vocês aprenderam no sexto ano. Qual o inverso da divisão? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vamos lá. Vamos resolver com esse conhecimento aqui. Ó, eu quero aqui, tem x dividido por 3 igual a 8. É uma equação? Sim, porque eu tenho igualdade, letra e números. Como que eu vou achar o valor de x? Eu não quero achar x sobre 3. Eu quero achar só o x. Então, a primeira coisa que se faz na equação, estou falando desde que eu estou explicando a você. Primeira coisa que se faz é arrumar a equação. Arrumar a equação é o quê? Isolar, deixar o x sozinho. Coloca ele antes da igualdade. Vou depois da igualdade olhar se tem alguma coisa aqui. Tem o 8, então vou repetir. Esse 3 aqui eu tenho que passar para o outro lado. Mas só que o 3 está dividindo. Ó, x está dividindo por 3. E para ele passar para o outro lado, eu tenho que trocar a operação dele. E qual o inverso da divisão? Não é multiplicação? Então, eu passo o 3 para o outro lado multiplicando. 8 vezes 3, 24. Achei o valor de x sozinho. Chamamos esse valor de x de raiz da equação. Vamos parar aqui para vocês treinarem esse conhecimento e a gente poder prosseguir na matéria, tá bom? Um bom dia para vocês.